Olá, amigos, irmãos de caminhada. Estamos mais uma vez aqui unidos num só pensamento, numa só vibração, para procedermos ao Evangelho no lar. É importante sempre a gente lembrar que a casa que faz o Evangelho, que lê o Evangelho unida, tem uma luz acesa sobre ela. E essa luz se espalhe para o condomínio, para seus vizinhos. E essa luz eu digo que costuma blindar-nos também de intempéries, de dificuldades, de mágoas. Não dificuldades da matéria, mas quando fazemos o Evangelho, ficamos um pouco mais fortalecidos para superar as dificuldades e para termos elementos para com elas lidar. Uma vez por semana, a família se reúne em torno do Evangelho, pode colocar uma água para fluidificar, lê aleatoriamente um texto ou escolhe. Hoje vamos ler uma parte do capítulo 27, que para mim é uma das mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. E diz o seguinte, vamos pegar o item 22, a maneira de orar. Porque a gente sabe que todos nós oramos, todos nós que estamos aqui, de alguma forma, já temos a oração em nossa maneira de ser e agir. A oração nos conecta com o alto, a oração nos fortalece, a oração é aquela sentida do mais fundo do meu peito. É uma chama que se eleva de mim para o Criador. É uma chama que me conecta com o alto. É uma chama que nos conecta com o alto, como uma comunhão maior. E tem nessa entrada desse capítulo uma passagem de Mateus que eu vou ler para vocês. Quando orardes, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Ou seja, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Isso Mateus, trazendo as palavras de Jesus. Jesus não quis dizer que deveria entrar em quarto, até porque há 2000 anos atrás as casas não tinham quarto, nem portas. Então significa de recolher-se, olhar para dentro de si mesmo, ficar naquela situação, eu comigo mesma. Cada um com os seus pensamentos, no mais secreto dos seus pensamentos. Aquilo que às vezes não temos nem coragem de falar para os outros, mas que estamos individualmente conectados conosco para podermos fazer essa conexão. E fechar a porta é esse recolhimento, esse olhar, esse orar em silêncio. Olhar para si, olhar para Deus em silêncio, numa conexão de consciência minha para chegar numa consciência maior. Esse fechar a porta é fechar a porta para o que está externo, para as coisas da matéria. Por uns momentos que vamos orar, vamos procurarmos nos desligar dos problemas, das dificuldades, das situações que vivemos num dia a dia, que às vezes são boas também, para poder termos essa conexão com o alto. Então, olhando para dentro de si, nessa nossa estrutura interna, nós chegamos ao contato com o Criador. E esse contato com o Criador não precisa de palavras. É conversa de alma com alma, sem palavras. A partir da minha consciência, a partir da minha maneira de ser. Então, entendendo isso, vamos ler o que diz aqui no item 22. O dever primordial de toda criatura humana é assinalar à sua volta a vida ativa de cada dia, assinalando à sua volta a vida ativa de cada dia, é a prece.
mas poucos sabem orar. Não importa aos senhores frases maquinalmente articuladas umas às outras, não importa como dever. Então, o que Kardec está nos dizendo? Não precisamos de frases complexas, nem palavras rebuscadas. Precisamos do nosso sentimento mais puro, aquilo que nos sai do coração e chega até a boca. E não temos um dever, não temos um horário fixo, mas devemos sim. Talvez um dia a prece seja para nós como um pensamento. É tão automático, mas por enquanto ainda não é. Então nos conectamos com o alto. Quando acordamos, quando dormimos, quando vemos uma coisa maravilhosa feita por Deus, agradecemos a Ele por termos com aquela visão e louvamos ao Pai por tanta criação que chega até nós. Então a prece deve ser uma conexão humilde aos pés do Senhor, não para lhe mostrar nossa fraqueza, mas para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser sim profunda, porque a nossa alma tem que se elevar até o Criador, tem que subir, porque não estamos ainda próximos de Deus. E a nossa prece pode sim conter pedidos, mas pedidos das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Desejos são fugazes, são da matéria, necessidades são do espírito. E Deus sabe das nossas necessidades. Talvez alguns pensem, para que orar se Deus sabe? Sim, Deus sabe. Mas é uma situação de humildade nossa, nos postergarmos como se fosse, no sentido figurado, de joelho, humildemente pedindo a Deus que não estamos dando conta daquela situação. Então não vamos pedir a Ele que nos melhore, que nos dê graças, mas que nos dê força, que nos dê consolação, que nos dê misericórdia, que nos dê paciência para conseguirmos solução aos problemas, para observarmos o que temos que aprender com a vida e principalmente para agradecer. Muitas vezes agradecemos maquinalmente. O agradecimento não é obrigado. A gratidão vem do coração. E eu li certa vez que quando agradecemos antecipadamente, estamos humildemente entregando a Deus o alcance dos nossos desejos. Porque a Ele compete decidir, a Ele compete nos atender naquilo que necessitamos, naquilo que estamos carentes, desde que seja para nosso crescimento. Então, diz Kardec ainda, deveis orar incessantemente, se recolhendo. A prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres. E não temos horário certo, nem locais certos para orar. Mas cada um de nós vai saber onde é o seu secreto. Cada um de nós vai saber o que precisa, como vai se conectar com o alto. Lembrando que não precisamos de palavras sofisticadas. E precisamos sim um certo recolhimento. E a casa que faz o evangelho se recolhe, porque aqueles minutos ela deixa de lado as situações da matéria e fica unida, a família fica unida em torno do evangelho, em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que nos auxilia, nos ensina a nos conectarmos com ele. Por isso tem o Pai Nosso como oração tão importante, que nos fala para a gente se perdoar uns aos outros, assim como queremos ser perdoados. Por isso, Jesus, que a gente possa sempre abrir o nosso coração para o alto, pedindo a Ele amparo, proteção, mas acima de tudo, muita força, muita coragem, para seguirmos a nossa caminhada, os desígnios que Deus tem a cada um de nós e que nós construímos com a nossa caminhada. E para orar,
temos que ter o coração puro. O que significa? Não entrar em pendengas, não entrar em dificuldades. Que Jesus fique no coração de todos, hoje e sempre.